Às vezes você sente que já chega de momentos históricos. Ai, gente, já chega. Eu sou psicóloga, então eu tenho que ser uma pessoa que separa muito bem o que é dos meus pacientes e o que é meu. E eu verdadeiramente acho que eu faço isso bem. Eu não acho que eu misturo. Eu consigo separar o que é meu e o que é dos outros. Porém, quando a gente está falando de movimentos, de acontecimentos históricos muito grandes, como a própria pandemia, agora, a iminência de uma questão nuclear, eu confesso que eu sempre fiquei meio mexida. Eu tenho lembranças da minha vida desde o ensino médio, que eu não sei se vocês se recordam o que estava acontecendo no Brasil, no ensino médio, quando eu estava no ensino médio, falando ali daquela época 2013, 14, sabem? Vocês estão ligados o que estava acontecendo no Brasil. E sempre foi muito difícil, porque momentos históricos são coisas que deixam a minha cabeça overthinking total. Eu não quero mais presenciar momentos históricos. Eu tenho uma brincadeira com os meus amigos, com meu noivo, que assim, brincadeira coisíssima nenhuma, né? Eu falo verdade mesmo. Que é que eu não consigo mais viver num mundo que vai acabar parcelado. Cara, se for acabar o planeta Terra, acaba de uma vez, entendeu? Eu não quero esperar mais. Se for pra acabar o mundo, que acabe logo. E é difícil pra mim conseguir separar. Muitas pessoas sentem a mesma coisa que eu, assim, essa coisa de que ficamos profundamente afetados pelo nosso entorno. E como eu disse pra você, quando as coisas são com os meus pacientes, eu sei separar. Claro que sessões muito pesadas, sessões, especialmente sessões que mulheres me contam algumas coisas, se é que vocês me entendem, são muito pesadas pra mim, e eu fico ali um tempo, né, com aquilo na cabeça e tal, ruminando, mas na esmagadora maioria das vezes eu consigo separar. Só que quando tem um momento histórico, tipo esse que estamos vivendo agora, cara, que inferno! Que inferno que eu tive bons professores e que eu sou uma pessoa que tem um posicionamento político e crítico frente ao mundo, que é um posicionamento consistente, porque, ai, que trabalho, nossa, que trabalheira. A ignorância é realmente uma bênção, gente, nossa, poxa vida. Às vezes eu queria não ter opinião sobre as coisas, às vezes eu queria não achar nada, porque eu vejo que as pessoas que não acham nada, que são ignorantes, no sentido de ignorar mesmo, eu ignoro a existência desse problema, eu não me importo, eu quero que se exploda mesmo. Gente, como é mais fácil? Nossa, muito mais fácil, porque nós, pessoas que nos importamos e pessoas que entendemos a complexidade histórica das coisas, a gente sofre, mesmo a gente sofre. E é curioso porque a minha formação em história, a minha formação em filosofia, em sociologia, em política, em arte, foi uma educação muito sólida. Eu realmente tive bons professores. Eu tive acesso a uma coisa que alguém que veio da minha classe social não teria. Não nasci em berço de ouro, não. Eu tive a oportunidade de estudar no Instituto Federal da minha cidade. E lá eu tive acesso a professores doutores, professores que tinham um currículo acadêmico muito massa, algo que eu nunca teria acesso, mas tive. E ai, que saco, porque daí a gente vai estudando, e estudar deixa a gente assim, deixa a gente comovido com as coisas. Eu tenho muitos pacientes que moram na Europa, e atualmente eu tenho uma paciente que está no Oriente Médio. Eu não vou dizer onde. Ela é brasileira, enfim, mas ela está lá. E é muito bizarro ver o relato das pessoas que estão lá também, é bizarro, assim. Eu já escutei N sessões de pacientes meus que estão na Europa, moram na Europa, com a questão da Ucrânia. Eu já escutei essa paciente minha que nesse momento está no Oriente Médio falando a respeito da movimentação política de lá. E é muito difícil porque, como psicóloga eu separo, mas como ser humano é muito difícil. Eu acredito que por conta do meu trabalho, eu exerço tanto a empatia e eu... de certa forma, fiquei tão boa em fazer isso que realmente é uma faca de dois gumes. Sabe aquele ditado popular que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose? Pois bem,
nossa, difícil. Mas ser uma pessoa que se importa, uma pessoa que verdadeiramente sente isso, em uma sociedade onde o individualismo, o egoísmo é a regra, sabe aquela coisa do ai, cada um por si, todos por ninguém, e ai, não tô nem aí, sou alheio, sou ignorante a todas as questões do mundo e vou viver na minha vida aqui, não me importo com nada. Ser essa pessoa que ainda sente e ainda se importa é a prova de que ainda existe um pouquinho de humanidade, me parece. Mas a gente tem que ter muito cuidado, e esse é um cuidado que eu sempre me esforço pra ter, porque a gente, nós que verdadeiramente nos afetamos pelas coisas, precisamos nos recolher um pouco. A gente precisa se resguardar um pouco. A gente precisa lembrar que não dá pra carregar o mundo inteiro nas costas. E é bem saudável transformar isso, equilibrar isso com algumas pequenas ações. Se tiver alguma coisa que você possa fazer a respeito, faça, né? Se realmente for algo ali que cabe a você fazer e você vai se sentir bem fazendo, faça. Mas se não tiver no seu controle, deixa ir embora. Não fica se apegando àquilo. Inclusive, assim, gente, tô gravando esse vlog aqui na loucura. Sem roteiro, sem iluminação boa, sem nada. Tô aqui entre atendimentos, acabei de sair de uma consulta, tô pra começar outra. E daí vai ter o barulho aí das maritacas, tá bom? Como você acabou de escutar, vida que segue. Mas voltando ao assunto, se tiver alguma coisa que você pode fazer, mesmo que uma ação mínima, se for te fazer bem, faz. Mas deixa quieto o que você não pode fazer. Se liberte da necessidade de controlar as coisas que você não controla, porque isso só vai te deixar mal. Você não pode se perder no excesso de sofrimento que às vezes estar vivo e viver momentos históricos, viver momentos onde as coisas estão diferentes e difíceis pode acarretar para você. Se é alguém que sente muito e que se importa de verdade, uma pessoa que percebe a história acontecendo e se importa com isso e reflete sobre isso, não é ignorante ou neutro, porque neutro é detergente, né, galera? Não existe uma pessoa neutra. Isso aí é, papinho. É não ser essa pessoa alheia, ignorante às coisas que acontecem, é de certa forma um ato de resistência, porque é tão fácil ignorar tudo e fingir que nada tá acontecendo, ser individualista, egoísta e se importar só com as suas coisas. Mas pra mim, pessoalmente, também é a lembrança de que a humanidade, ser humano, implica que a gente vive em sociedade, que somos animais sociais, que a humanidade só faz sentido quando a gente se importa com as outras pessoas. Faz sentido pra você? Bom, acho que eu dei uma divagada, mas de certa forma falar sobre as coisas que me tocam e que me incomodam e que me fazem pensar foi uma das coisas que me fez querer ter esse canal, porque como vocês podem ver, eu precisei de muito mais que 1 minuto, que é o tempo de um stories, pra falar tudo isso. Comenta aqui embaixo se você também se sente um pouco assim, se as coisas que acontecem no mundo te dão uma afetada de vez em quando. E bora dar um abraço coletivo pra nós, pessoas que verdadeiramente nos importamos. Tem outros vlogs aqui no canal e outros vídeos de saúde mental, de filosofia, de ciência que você pode gostar. Confere aqui nas playlists. Me segue lá no Instagram, caso você não siga, @juliam.psi. E um abraço. Até o próximo vídeo.